O Tiranossauro Rex é o dinossauro mais conhecido, e ele já apareceu em vários filmes e séries. Mas os estúdios de animação na maioria das vezes acabam fantasiando bastante sobre ele, ignorando muitos detalhes sobre a sua aparência e comportamento, que dificilmente são representados. Oiê, meu nome é Júlia e esse é o Universo em Cores. Primeiro eu queria muito agradecer vocês pela recepção do primeiro vídeo, fiquei muito feliz, a quantidade de comentários muito maravilhosos, muito obrigada. Esse é o segundo vídeo longo do canal e acaba sendo bem diferente do tema do último vídeo que eu falei sobre a biologia dos biomas do Minecraft. Gente, o Universo em Cores é um canal focado em biologia e ciências, então se você gosta de vídeos assim e quiser garantir que você vai receber todos os vídeos, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações. Eu vou deixar aqui na tela, em algum lugar, todas as minhas redes sociais, além de estarem o link na descrição também. Se quiser seguir também as minhas redes sociais pessoais, lá eu posto bastante dos meus gatinhos, então é legal também. Dito isso, vem comigo pra gente explorar os 10 absurdos que envolvem o famoso Tiranossauro Rex, cujo nome significa Rei dos Lagartos Tiranos. Todo mundo conhece o Tiranossauro Rex como um dos maiores predadores que já existiram. Gigante, com dentes enormes e uma mordida super forte. Mas e aqueles bracinhos minúsculozinhos? Por que um bicho tão grande tinha braços tão pequenos? Os especialistas no assunto acreditam que com o tempo, através da seleção natural, o T-Rex foi ficando com a cabeça maior e a mandíbula mais poderosa. Então os braços já não eram tão necessários assim para caçar. Outro fator que acabou contribuindo para a evolução desses braços tão pequenos é o equilíbrio. Como a cabeça dele já estava muito grande, sendo sua principal arma, os seus braços grandes também atrapalhariam no equilíbrio. Braços maiores só gastariam energia, ou poderiam até atrapalhar na hora de dividir comida com outros T-Rex, correndo risco de levar uma mordida acidental e ficar inválido. Até porque é bom lembrar que os T-Rex não eram nada inclusivos. Mas mesmo sendo bem curtinhos, os braços também eram fortes. Os fósseis mostram ossos grossos e áreas grandes para os músculos, indicando que eles podiam levantar até 200 quilos. Essa força toda talvez servisse para segurar a presa perto do corpo, ou a se levantar do chão. Onde estão os filhotes do Tiranossauro Rex? Essa pergunta intrigou os paleontólogos por décadas. Surpreendentemente, uma hipótese que surgiu na década de 1990 sugere que eles estavam escondidos diante de nós o tempo todo. Por muito tempo, os poucos fósseis de tiranossauros jovens que foram encontrados estavam sendo confundidos com outra espécie, o Nanotyrannos. Os ossos eram pequenos e, por isso, pareciam de uma espécie anã, não de um T-Rex em crescimento. Só que, quando os cientistas olharam esses ossos no microscópio, descobriram linhas de crescimento típicas de um T-Rex. Ou seja, o Nanotyrannos era, na verdade, um T-Rex jovem. Resumindo, antes havia uma lacuna na paleontologia. O T-Rex filhote não era encontrado porque a sua estrutura era muito diferente da de um adulto. Tanto que achavam que se tratava de uma outra espécie, mas não um filhote que sempre esteve ali. E vale lembrar que essa ideia ainda é debatida, mas uma grande parte dos nerds no assunto gostam bastante dessa ideia. Outra coisa curiosa é que dos 13 aos 18 anos, o T-Rex ganhava mais de 600 quilos por ano. É bastante coisa. Era um estirão gigante. Ele saía bem rápido do tamanho adolescente para um titã de várias toneladas. Por isso, a fase de filhote durava pouco, e são raros os fósseis de T-Rex pequenos e bem preservados. Você sabia que o T-Rex e o estegossauro nunca se viram na vida real? Normalmente eles aparecem em animações e vendidos juntos em brinquedos, mas isso é pura imaginação. O estegossauro viveu há mais ou menos 150 milhões de anos, na época do Jurássico. Já o T-Rex só surgiu 80 milhões de anos depois, no Cretáceo, quando o estegossauro já era fóssil no chão. Pra você ter uma ideia, o T-Rex está mais perto da gente, humanos de hoje, do que do próprio estegossauro. É como se fosse um abismo no tempo, separando esses dois dinossauros famosos. Então, da próxima vez que você vê o T-Rex e o estegossauro juntos, seja onde for, lembre-se que na vida real eles nunca nem se encontraram. A maioria das aparições dos dois juntos vem de animações antigas, de 1940 até 1980. Mas, desde aquela época, os cientistas já sabiam sobre a idade desses dinossauros. Porém, os estúdios de animação priorizavam a fantasia, algo que começou a mudar no mundo do cinema mais recentemente, como no Prehistoric Planet, por exemplo. Essa não é só uma curiosidade sobre o T-Rex, mas também sobre o homem. Alguns hominídeos, especialmente o Neandertal, provavelmente dariam um jeito de caçar até o mais assustador predador da Terra. Apesar de ser gigante, forte e até ágil, o Tyrannosaurus Rex tinha um ponto fraco pouco conhecido, seu sistema respiratório. Assim como as aves modernas, ele possuía sacos aéreos.
bolsas de ar conectadas aos pulmões, espalhadas pelo corpo e até dentro dos ossos. Essas estruturas ajudavam na respiração e tornavam o esqueleto mais leve, um sistema incrivelmente eficiente, mas também muito frágil. Em aves atuais, uma perfuração nesses sacos pode causar um colapso respiratório ou infecções fatais. Se um grupo de humanos primitivos, como os neandertais, soubesse disso, talvez eles usassem lanças para atacar esses pontos vulneráveis. Parece impossível? Os neandertais caçavam mamutes e bisões com lanças afiadas, usando táticas de emboscada. Com inteligência, cooperação e estratégia, até um T-Rex poderia sim acabar virando presa. Mas claro, tudo isso é uma especulação, como grande parte da paleontologia. Afinal, só temos fósseis e comparações com animais vivos para reconstruir o nosso passado. E é aí que as aves entram. Se elas não existissem hoje, talvez nós nem soubéssemos que os dinossauros tinham sacos aéreos. Esses descendentes diretos dos répteis pré-históricos são, na verdade, os únicos dinossauros que nunca foram extintos. Eles sobreviveram e hoje dominam os ecossistemas. O T-Rex tinha a mordida mais forte dentre todos os bichos terrestres de todos os tempos, até onde se sabe. Pode só parecer uma curiosidade boba, mas isso mostra o quanto esse animal era assustador e fascinante. A mordida do Tyrannosaurus Rex era tão forte que ele conseguia esmagar ossos grossos como se fossem gravetos. Por exemplo, a pressão da mordida dele era muito maior do que a de um leão ou de um crocodilo. Além disso, os dentes do T-Rex eram enormes, com bordas serrilhadas, tipo uma faca de churrasco gigante. Ele tinha toda essa força porque as mandíbulas tinham músculos enormes que faziam a sua boca fechar como uma prensa hidráulica. Os cientistas já encontraram ossos de outros dinossauros, com furos e fraturas sinistras, que só poderiam ter sido feitas por um T-Rex adulto. Alguma coisa na evolução permitiu que esse bicho possuísse uma mordida de 3 toneladas de força, e essa é só mais uma das razões pelo qual chamam o T-Rex de Rei do Cretáceo. O Tyrannosaurus Rex tinha penas? Segundo pesquisas mais recentes, é muito possível que sim. Mas calma, ele não era tipo uma galinha gigante andando por aí, não. O T-Rex muito provavelmente tinha protopenas, que são umas penas bem simples, parecidas com a penugem de um filhote. E elas não serviam para voar, mas sim para esquentar o seu corpo, como se fosse um casaco fofinho cobrindo algumas partes. Além disso, essa penugem poderia ter cor, e até ajudar o T-Rex a se exibir para outros dinossauros. Mas como que a gente sabe disso? Porque muitos fósseis de parentes do T-Rex já mostram isso. Um exemplo é o Yutyrannus, um primo grandão com uns 8 metros de comprimento e coberto de protopenas pelo corpo todo. Também tem o Dilong, outro primo menor que tinha essa penugem para não passar frio também. E ao que tudo indica, os filhotes de T-Rex também nasciam cheios de penugem, igual os pintinhos de galinha. Já os adultos eram tão enormes que eles produziam calor sozinhos, então deviam ter só alguns tufos em alguns lugares específicos. Existem alguns pedaços de pele fossilizada do T-Rex, que mostram escamas, tipo o couro de um réptil, então o visual dele devia ser uma mistura de escamas e algumas penugens, ou quem sabe, até penas maiores em algumas partes. Além de gigante, o T-Rex também tinha sentidos aguçados. Talvez fugir dele fosse algo bem complicado. Estudos do crânio mostram que o T-Rex tinha olhos virados para frente, gerando uma visão binocular, igual a de aves de rapina modernas. Isso permitia julgar distâncias com precisão, algo vital para um predador que precisava calcular ataques ou emboscadas. E o olfato dele era extraordinário. Como sabemos, o volume dos bulbos olfativos, as regiões do cérebro que são dedicadas ao cheiro, era enorme comparado a outros dinossauros e mesmo a répteis atuais. Os paleontólogos medem a parte interna do crânio, o endocrânio, e comparam com aves e crocodilos modernos, mostrando que o T-Rex tinha uma capacidade de farejar carcaças a longas distâncias, tal qual os abutres hoje em dia. Além disso, há evidências também de que ele ouvia muito bem os sons de baixa frequência. A análise do labirinto ósseo, que é a estrutura que abriga o ouvido interno, indica canais semicirculares e cócleas bem desenvolvidas. Essa configuração é semelhante à de aves e crocodilos, que detectam vibrações sutis, perfeito para sentir movimentos na mata ou localizar presas escondidas. A maior parte dos fósseis mais bem preservados do Tyrannosaurus Rex foi encontrada no oeste dos Estados Unidos, em lugares como Montana, Dakota do Sul, Wyoming e também em Saskatchewan, no Canadá. E foi lá que apareceram fósseis famosos como o Sul e o Scott, que estão entre os maiores T-Rex já descobertos. E esses esqueletos valem milhões de dólares.
Pra você ter uma ideia, em 2020 o esqueleto chamado Stan foi vendido por cerca de 31 milhões de dólares, batendo recorde entre fósseis de dinossauros vendidos em leilões. Mas mesmo custando tão caro, é muito difícil encontrar um esqueleto de T-Rex que seja completo e de um único dinossauro. Por isso, é muito comum misturar ossos de vários T-Rex diferentes ou até usar moldes para montar um esqueleto inteiro. Isso é chamado de fóssil Frankenstein. Assim, dá pra ter uma exibição mais bonita em museus, mas algumas pessoas discutem se isso é totalmente verdadeiro do ponto de vista científico. E mesmo com tudo isso, existe um limite. Nós não temos DNA suficiente para trazer o T-Rex de volta à vida. Mesmo quando encontramos partes dos ossos com vasos sanguíneos fossilizados, o DNA original não sobrevive. Então, por mais incríveis que sejam os fósseis, a tecnologia de hoje não consegue reviver um T-Rex, porque o seu DNA está perdido para sempre. O Tyrannosaurus Rex apareceu depois de milhões de anos de evolução, dentro de um grupo de dinossauros carnívoros, chamados Tyrannosaurídeos. Tudo começou na Ásia, onde viviam tiranossauros menores, como o Canculu mongoliensis, que era um tipo de meio termo entre os pequenos e os gigantes que vieram depois. Mais ou menos entre 78 e 72 milhões de anos atrás, um parente direto do T-Rex atravessou a antiga ponte de Bering, indo da Ásia para a América do Norte. Chegando lá, esses dinossauros se espalharam pela região chamada Laramídia, que era o oeste da América do Norte na época. Lá, eles se dividiram em grupos diferentes, como os Albertossauros, que eram mais magros, e os Tiranossauros, que eram mais fortes e pesados, que é o grupo do T-Rex. Nessa época, o planeta estava ficando mais frio, e outros grandes predadores tinham sumido, deixando espaço livre para os tiranossauros virarem os reis da cadeia alimentar. Além disso, existiam muitos dinossauros herbívoros grandes, como os hadrossauros e ceratopsídeos, que serviam de comida. Por isso, eles eram bem numerosos, cerca de talvez um indivíduo por cada 100 km², chegando a existir cerca de 20 mil indivíduos adultos espalhados ao mesmo tempo, um dos mais bem-sucedidos superpredadores da sua época. O Tyrannosaurus Rex viveu apenas nos últimos 2 milhões de anos do período Cretáceo, um piscar de olhos na escala dos dinossauros, mas se tornou o mais famoso de todos. E a principal teoria para o seu desaparecimento e dos demais dinossauros não avianos é de que um grande meteoro atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos, e que dele se criou a cratera de Chicxulub, no México. Acreditamos fortemente nessa teoria porque, ao analisar as camadas de rocha da cratera através da estratigrafia, vemos que a idade aproximada da cratera coincide com uma grande quantidade de fósseis que foram encontrados com idades parecidas. Então, se ligarmos os pontos, onde vários animais morreram no mesmo período há cerca de 66 milhões de anos, e a existência de uma cratera enorme que tem também a idade de 66 milhões de anos, fica meio que subentendido o que aconteceu, né? Mas ao contrário do que imaginamos ao conhecer essa ideia, o impacto do meteoro não matou os dinossauros imediatamente. Na verdade, acredita-se que provavelmente foram os resultados climáticos que foram causados por esse meteoro. Mas é claro que houve também um impacto imediato. A queda do meteoro levantou rochas superaquecidas, que causou chuvas incandescentes, que ocasionaram incêndios florestais em vastas áreas. Tsunamis e terremotos provavelmente também mataram muitos animais, embora nenhum desses ainda seja o fator mais mortal para os dinossauros. Foi só quando várias partículas menores, como poeira, cinzas, sulfato e aerosóis foram lançados para a atmosfera que a coisa ficou feia. Isso formou um cobertor opaco envolvendo o planeta, o que acabou bloqueando a luz. Foi aí que teve o início de um inverno que não estava no roteiro. Com esse problema na atmosfera, a temperatura na Terra baixou entre 10 a 20 graus em poucos anos. Lugares que antes faziam 20 graus passaram a ter temperaturas congelantes abaixo do zero. E então, boa parte do planeta foi se tornando inóspita. Animais como o T-Rex, que dependiam de grandes quantidades de presas herbívoras, acabaram ficando sem alimento. A matéria presa na atmosfera era tóxica para a vida, e aos poucos era liberada através da chuva, intoxicando a água e alimentos, diminuindo ainda mais as chances de sobrevivência para qualquer ser. Foram inúmeras coisas que mataram os dinossauros ao longo das décadas. Pequenos mamíferos, aves e répteis mais resistentes tiveram mais chances de sobreviver. Apenas passarinhos, tartarugas, crocodilos e jacarés, mamíferos pequenos e entre mais alguns outros animais sobreviveram. Já o lendário Tyrannosaurus Rex não teve a mesma sorte. Sem comida, passando frio e adoecendo lentamente em um ambiente hostil,
o rei do Cretáceo teve o seu reinado destruído e a sua espécie extinta. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar o que vocês acharam e de me seguir nas redes sociais. Então, até o próximo vídeo!